Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Você sabia que o Brasil é o 5º país do mundo e o 2º da América Latina que mais sofre ataques cibernéticos? E lidera também o ranking de pagamento de resgate de dados. Mas como os órgãos do governo se defendem desses ataques? É o que a gente vai conversar agora com o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Ele realizou uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura para debater exatamente esse tema. Não é isso, senador? Primeiro, obrigada pela sua presença aqui que agradeço, no nosso programa. Extremamente saudoso de vir, até porque vivenciamos a realidade pandêmica e terminamos tendo esse distanciamento. Obrigado por você, ao nos convidar, oferecer a oportunidade para que nós tratemos e aqui estabeleçamos sobre esse assunto aquilo que é devido a ele. Atenção, a reunião que nós, na última semana, tivemos a oportunidade de promover com diversos convidados, estudiosos, acadêmicos, representantes do governo federal. Lá estava o representante da SGI, né? Nós estávamos lá com o diretor da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, enfim. Quando você faz a apresentação ao seu público sobre o quanto o Brasil é suscetível, o quanto o Brasil está exposto, é exatamente essa realidade. E nós não dimensionamos e nós ficamos perplexos diante dessa fragilidade e daquilo que pode acontecer em dimensões que nós não alcançamos. É em face a essas preocupações que nós estamos fazendo esse debate. E é em razão disto, daquilo que o próprio Tribunal de Contas da União, no amplo relatório, acredito que você deva ter tido em mãos, ou seja, o amplo relatório, a mostrar o quanto os espaços, o quanto os ambientes governamentais, eles estão suscetíveis às invasões de hackers, na individualidade, mas muito mais do que a individualidade de alguém que o faça por qualquer razão, de grupos criminosos que perpetram no mundo todo esses ataques cibernéticos, gerando algo em torno de 10 trilhões de dólares de prejuízos. Imagine. Então, nós precisamos fazer uma devida regulamentação, nós precisamos ter regras e não superposições de decretos. É um ponto que ficou exposto na apresentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ele dizia, olha, nós temos 4 decretos tratando sobre a matéria, o que termina gerando o quê? A insegurança, porque um se sobrepõe ao outro. Um diz algo que aquele que foi anterior não dizia. Nós não temos esse regramento. O governo federal estará, no mês de junho, fazendo um debate para o qual o Senado foi convidado a comparecer, exatamente para que nós ofereçamos à sociedade, depois de debatê-lo no Congresso Nacional, essa legislação. E mais do que isso, eu fiz até uma pergunta e questionei, vamos lá, vamos dizer que o Brasil, que precisa criar as condições de proteção de dados, a proteção aos sistemas de governo, se nós alcançarmos, se não na sua totalidade, da maneira ideal como nós pretendemos, esses criminosos, esses grupos que fazem esses ataques cibernéticos podem encontrar no privado, em você, numa empresa, a condição de acesso, e eles disseram sim. Ou seja, é um trabalho e uma preocupação de todos nós, e desde cedo, até mesmo nas relações que nós mantemos com as nossas redes sociais, que nós mantemos com o acesso que hoje o celular nos permite. A conscientização dos nossos filhos, porque tudo termina dando aos que querem fazer mal, por meio desses acessos, um terreno fértil para que eles possam prosperar nesses malefícios. Senador, eu acompanhei a audiência, uma coisa que chamou a atenção foi o fato de que mais de 70% dos órgãos do governo, das repartições públicas, elas não têm backup. E uma outra coisa que foi muito falada, que eu queria que o senhor comentasse, é a falta de mão de obra qualificada para poder enfrentar esse cybercrime. Pronto, esse é outro ponto. Foram vários pontos, alguns daqueles que a mim mesmo estando nesses últimos meses, nos debruçando, estudando e recebendo as informações, eu fiquei perplexo
diante de algumas constatações trazidas por aquelas autoridades, por aqueles estudiosos. 2 desses pontos você aborda nesse momento. Que nós não temos recursos humanos suficientemente preparados para que nós evitemos, quanto mais possamos, os ataques e que estejamos prontos a essa defesa. É, portanto, necessário que nós compreendamos a necessidade de investir nas pessoas, investir nos recursos humanos qualificandos, porque a cada dia que passa, e eu aqui não estou contrariando aquilo que já faz parte de nossas vidas, os avanços tecnológicos, todas as inventividades, tudo aquilo que aproximou-nos nas relações, sem desconhecer também o que de mal foi gerado. Não, isso é algo indissociável às nossas vidas. Não há como voltar atrás, nem é isso que nós pretendemos. Só que nós não avançamos paralelamente. Aquilo que foi dado a nós de facilidades, de comodidades, de acessos, de instantaneidade, de informações ou de desinformações, os maus cidadãos, aqueles que querem, por meio desses instrumentos, locupletarem-se, ou seja, atenderem aos seus interesses, muitas das vezes financeiros, mas em outras vezes políticos, né? Muitas das vezes de ataque às nações, aos seus sistemas, às suas formas de governo, as mais variadas motivações. Até porque algumas dessas organizações são financiadas, inclusive, por governos, por estados, né, como eles falaram. Exatamente, para atacar outros governos, para fragilizar outras estruturas governamentais. Então, nós temos um cenário de muita controvérsia e de muito ainda a se fazer. Espero que o Brasil ele esteja ciente, o governo esteja ciente. No dia 8, dia dos vexames ocasionados com as invasões e a quebradeira, o ataque dos atos antidemocráticos, ataques, portanto, às nossas instituições democráticas. Você já imaginou, Carla, se isso se desse de outra forma? Por exemplo, se o sistema elétrico nacional fosse invadido e atacado, você já imaginou se o sistema financeiro nacional viesse a sê-lo? Porque há algum tempo, e não faz muito, o Ministério da Saúde sofreu com uma invasão e o seu sistema ficou bloqueado. Agora, em dimensões maiores, você para um país. Parar um país das nossas dimensões é algo assim inimaginável, mas pode ocorrer. E uma informação que os nossos expositores trouxeram foi exatamente que o Brasil, por ser um país cujo acesso online, cujo acesso digital já chega a mais de 150 milhões dos 215 milhões de brasileiros que somos, isso também termina facilitando, por um outro lado, a acessibilidade, ou seja, encurtando o caminho para quem quiser fazer e perpetrar um ataque cibernético. Senador, do ponto de vista legislativo, o senhor falou da Política Nacional de Cibersegurança, né, que está em elaboração lá no âmbito do governo, mas do ponto de vista legislativo, o que pode ser feito até essa proposta chegar aqui? O que pode ser feito? Inclusive, a questão de campanhas de orientação, o que pode ser já feito dentro aqui do Congresso Nacional para alertar? Nós avançamos nesse campo. É importante que se diga que, inclusive eu sou autor de um projeto de inteligência artificial que terminou gerando e oportunizando, através de decisão da mesa diretora, o presidente, a formação de um grupo de trabalho em uma comissão especial que apresentou ao presidente Rodrigo Pacheco um arcabouço, a palavra está muito em moda, um arcabouço para a área. E isso se transformará numa peça legislativa cuja tramitação proximamente estará se dando. Eu acho que nós temos que, como o tema assim sugere, reunir o que foi produzido aqui por este grupo de trabalho, de pesquisadores, de acadêmicos, de estudiosos, de entendidos nessa área que é uma área delicada, com aquilo que o governo federal também estará fazendo. Com quanto mais breve possível nós tenhamos uma peça una, e aí nós venhamos a ter esse debate no Congresso. Eu acho que nós temos que encurtar esse tempo de discussão, esse tempo de maturação. Nós sabemos, vamos dizer, razoavelmente bem o que nós queremos, como também o governo federal. Alguns desses diagnósticos, se não na sua plenitude, uma anamnese
plena, perfeita, mas já temos de fato e sabemos dessas fragilidades. Eu acho que vamos caminhar agora mais celeremente. Mas isso tem uma certa urgência, né, senador? Porque verdade. até como os próprios expositores falaram, eles estão bem à frente de nós. Bem à frente. Você lembra quando um deles disse, daqui que nós descobramos, eles já estão há 207 dias. E nós temos ainda mais 70 dias para interromper esse acesso. 207 dias em média que eles ficam dentro da organização. Sem que nós saibamos. E aí, quando a empresa descobre, são 60 a 70 dias para parar. Ou seja, é quase ataque. um ano. Tu imaginas o que significa um ano com um sistema todo comprometido. Todo comprometido. É um perigo mesmo. Então, eles estão muito mais à frente do que nós. Essa celeridade, essa rapidez, ela é de fato exigível e nós apenas temos que aliar a necessidade de sermos mais rápidos, sermos mais diligentes, com uma peça que também seja produzida com resolutividade, porque também se não for de uma forma bem acabada, termina não resultando e redundando em efeitos desejáveis. Tá certo, senador. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado, aqui no programa Carmen, Argumento. muito grato. Me comprometo de vir mais vezes, viu? Um abraço. Vamos cobrar. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.